Era noite em Israel. O palácio do rei Saul estava mergulhado em um silêncio profundo, mas não um silêncio que trazia paz. Era um silêncio pesado, opressivo, como se o próprio ar estivesse doente, pois o Espírito do Senhor já não estava com ele. Em seu lugar, um vazio gélido se instalara no coração do primeiro rei de Israel. Pelos corredores escuros e vazios, apenas o tremeluzir das tochas e o som do vento arrastando as cortinas quebravam a quietude. Mas algo mais estava ali, à espreita, nas sombras, algo que os olhos não podiam ver, mas que a alma sentia como um calafrio na espinha. Era um presságio, um aviso de que a escuridão estava apenas começando. Os servos cochichavam pelos cantos, olhando para os aposentos reais com medo. O rei, antes um herói para o seu povo, agora era uma figura de temor e pena. Todas as noites, o palácio se tornava um palco para um terror invisível. Um espírito mau, enviado para atormentá-lo, enchia sua mente de gritos e sombras. Noite após noite, Saul não encontrava descanso. Mal fechava os olhos e as vozes começavam, sussurrando suas falhas, seus medos, suas perdas. Eram ecos distorcidos, palavras venenosas que se enrolavam em sua mente como serpentes. Perdido, abandonado, substituído, diziam elas repetidamente. Ele se sentava em seu trono, no meio da escuridão, com as mãos na cabeça, tentando abafar os sons que só ele ouvia. Seus olhos, injetados de sangue pela falta de sono, percorriam os cantos do salão, onde as sombras dançavam e se contorciam, formando vultos que se moviam nas paredes. Eram figuras sem rosto, mas ele sentia seus olhos sobre si, julgando-o, condenando-o. O tormento não era apenas mental, era físico. Seu corpo tremia, seu coração batia descompassado e um suor frio escorria por sua testa. A coroa, antes símbolo de poder e glória, agora parecia pesada como uma lápide sobre sua cabeça. O desespero do rei se tornava cada vez mais profundo. Ele gritava no vazio, um som gutural de angústia que ecoava pelos corredores de pedra, fazendo com que seus servos, que o observavam de longe, se encolhessem de medo. Ninguém ousava se aproximar. O que poderiam fazer contra um inimigo que não podiam ver? Nada parecia silenciar os lamentos que o perseguiam. Ele se levantava desesperado, tropeçando nos próprios pés, derrubando mesas e quebrando objetos em um acesso de fúria impotente. Mas a violência só alimentava a presença que o assombrava. Às vezes, ouvia passos se arrastando atrás dele, mas quando se virava, não havia ninguém. Batidas secas na porta de seus aposentos o faziam saltar. Mas ao abri-la, encontrava apenas o corredor vazio. Portas se fechavam sozinhas com um estrondo, e o riso abafado parecia vir das próprias paredes. O palácio, sua casa, seu refúgio, havia se tornado sua prisão, um labirinto de horror psicológico do qual ele não conseguia escapar. Mas em meio ao desespero, uma pequena chama de esperança se acendeu. Um dos servos, vendo o sofrimento do rei, lembrou-se de um jovem, um pastor de ovelhas do território de Judá. Seu nome era Davi. Dizia-se que ele não era apenas corajoso, mas também um músico de habilidade incomparável, capaz de extrair da harpa melodias que acalmavam até os corações mais aflitos. Talvez sua música, sugeriu o servo com a voz trêmula, possa trazer paz ao coração atormentado do rei. A sugestão foi recebida com um silêncio tenso, mas Saul, desesperado por qualquer alívio, concordou. E assim, Davi foi chamado ao palácio. Ele entrou tímido, um jovem simples com o rosto queimado pelo sol, segurando sua harpa de madeira. O ambiente era denso, mergulhado em sombras e silêncio. No trono, Saul o olhava com olhos vermelhos, vazios, cheios de uma dor que parecia antiga como o mundo. O contraste era gritante. A juventude e a luz de Davi contra a escuridão e o tormento do rei. Um som suave de cordas sendo afinadas cortou o ar. Um som puro,
em dissonância com os gritos abafados que ainda ecoavam na mente de Saul. Enquanto Davi começava a tocar, as notas da harpa flutuaram pelo salão como se tivessem vida própria. Era uma melodia simples, mas carregada de uma pureza e uma paz que o palácio não conhecia há muito tempo. Mas a escuridão não cederia facilmente. As notas suaves se misturavam com os gritos do espírito maligno, criando uma cacofonia terrível na mente de Saul. Uma batalha invisível estava acontecendo ali no salão do trono. Luz contra trevas, harmonia contra caos. As cordas da harpa de Davi pareciam brilhar levemente na penumbra, cada nota uma arma contra a presença que sufocava o rei. Nas paredes, os vultos negros se contorciam, agitavam-se como se estivessem sentindo dor. Saul tremia violentamente, seu corpo sacudido por espasmos. Ele cobria os ouvidos, tentando bloquear o conflito sonoro que se travava dentro de sua alma. A música gentil de Davi contra as vozes distorcidas e agudas do espírito. E então, incapaz de suportar mais, o rei caiu de joelhos, o rosto contorcido em uma máscara de agonia e súplica. A música de Davi persistiu. Era como uma lâmina de luz cortando as sombras, cada acorde, cada arpejo, empurrando a escuridão para trás. A melodia cresceu em intensidade, não com fúria, mas com uma firmeza serena, uma autoridade espiritual que a presença maligna não conseguia suportar. Aos poucos, os gritos na mente de Saul foram se calando. As vozes distorcidas se transformaram em murmúrios, e os murmúrios se dissolveram no nada. A presença maligna recuava, enfraquecida pela pureza da música. O vulto que pairava sobre o rei começou a se dissipar, desfazendo-se em fumaça escura até desaparecer por completo. Saul, ainda de joelhos, ergueu a cabeça lentamente. Sua respiração, antes ofegante, tornou-se calma. Pela primeira vez em muito tempo, ele encontrou alívio. O tormento havia cessado. Um silêncio pesado, mas agora limpo, voltou a preencher o salão. Davi parou de tocar, observando o rei em silêncio, a harpa ainda em suas mãos. Mas a libertação era temporária. Um breve instante de paz em uma guerra que estava longe de terminar. O alívio era doce, mas passageiro. Davi partiu, deixando para trás um rei momentaneamente são. A câmera foca em Davi, saindo lentamente do salão, sua silhueta desaparecendo na escuridão do corredor. Mas o foco volta para Saul, que permanece sozinho, sentado em seu trono, respirando o ar purificado. Por um momento, parece que a paz finalmente retornou. Mas o espírito mau voltaria. A história estava longe de acabar. Pois quando a luz se afastava, quando a música silenciava, as trevas sempre retornavam para cobrar seu preço. A câmera se aproxima lentamente do rei. Atrás dele, das sombras mais profundas do trono, uma forma escura começa a se erguer novamente. Uma silhueta sem rosto, mas com a sugestão de um sorriso cruel se formando na escuridão. O rei não percebe, ele apenas sente um calafrio familiar percorrer sua espinha. Uma última nota grave e dissonante quebra o silêncio, seguida por um sussurro arrepiante que parece vir de todos os lugares e de lugar nenhum. A promessa eterna da escuridão: eu nunca te deixarei,